Pessoal, depois de muito tempo aí sem fazer vídeo, estou aqui novamente agora para contar um pouquinho da minha trajetória nessa mudança radical aí de carreira e dar algumas dicas de organização e de planejamento, de estudo principalmente, né? Mas também de organização de rotina, de como usar um planner, que foi o que me ajudou muito, porque quando eu comecei a estudar para o vestibular no ano passado, eu estava também terminando a dissertação de mestrado. Então, assim, organizar o meu tempo foi muito importante para que eu pudesse dar conta desse tanto de demanda. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje. Mas antes de tudo, de começar a falar sobre isso, eu quero destacar uma coisa, né, com relação à discussão sobre mérito e privilégios, né? Porque quando a gente vê esses vídeos que vai falar de organização, de estudos principalmente, a gente acaba esquecendo que muitas vezes para estudar, para ter um tempo para estudar, você precisa de ter condições materiais para isso. E vivendo numa sociedade desigual igual que a gente vive, infelizmente a gente sabe que não é todo mundo que tem tempo disponível, que tem a possibilidade de se dedicar apenas ao estudo, e eu acho importante destacar isso nesse vídeo. Por quê? Porque para que eu pudesse terminar uma dissertação e começar a estudar para o vestibular, eu precisava ter tempo disponível, né? Eu precisava ter alguma garantia de renda. Então, assim, eu tive uma condição privilegiada para poder ter essa dedicação. Isso não pode deixar de ser falado, porque muitas vezes a gente se pega comparando com a rotina do outro, e eu vou falar um pouco isso mais pra frente no vídeo, e a gente se esquece que as nossas condições, elas, na maioria das vezes, não são favoráveis, né? E a gente acaba se cobrando além daquilo que a gente dá conta de fazer simplesmente porque a nossa realidade é diferente. Então, assim, eu tive suporte financeiro da minha família e também porque meu salário caía todo mês, né? Mesmo eu não estando trabalhando presencialmente, porque eu sou concursada, então mesmo ganhando pouco, eu tinha essa garantia de que meu salário ia cair. Eu não precisei me expor ao risco, porque eu só voltei a trabalhar presencialmente em agosto do ano passado. Então todo esse período da pandemia eu pude ficar em casa, né, em isolamento, e isso é um fator muito importante para a questão psicológica mesmo, né? Eu tive apoio também no final do ano passado, psicológico, que eu voltei a fazer terapia, então para me ajudar nessa rotina que eu tava bem estressante, né, de terminar a dissertação, de estudar para o vestibular, e tive apoio de maneira geral. Então, assim, pensar essa mudança de carreira para mim foi importante, mas ela só pode ser pensada a partir dessas condições que eu tinha. Então, é bem necessário ressaltar esse aspecto, porque muitas vezes quando a gente vai tratar desses assuntos, eles acabam sendo deixados para lá. Então, aquilo que eu quero trazer aqui é dicas gerais que a gente pode ter de organização com relação ao pouco tempo mesmo, porque de fato eu tive pouco tempo para estudar para o vestibular, mas ainda assim eu tinha o dia inteiro disponível para me dedicar só aos estudos, e as dicas gerais que eu quero dar de organização são nesse sentido. Mas, obviamente, cada realidade é uma, e cada pessoa tem que se adequar à sua realidade. E, por exemplo, saber que o que deu certo pra mim em tão pouco tempo pode não dar pra outras pessoas que têm condições de vida completamente diferentes. Assim como também as minhas condições eram completamente diferentes de uma pessoa que estava acabando de sair do ensino médio ou fazendo um cursinho e dedicando 24 horas do seu dia pra isso. Então, durante todo esse processo foi muito importante ter essas questões bem claras em mente, né? E tendo isso sendo explicitado aqui nesse vídeo, vamos às dicas. Agora eu vou falar um pouquinho desse processo porque para decidir estudar, eu tive que me planejar. Então, assim, até essa questão de mudar e de decidir fazer medicina, ela foi uma questão muito planejada. Porque até então, quando eu me formei, né, eu me formei em 2018 em licenciatura em Educação Física pela UFG, o meu plano era seguir carreira acadêmica, então fazer mestrado, fazer doutorado, dar aula em universidade. Mas por N motivos, dos quais eu não vou falar aqui agora porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, isso parou de fazer sentido na minha vida. Cada vez menos eu me via fazendo isso, eu me via nesse lugar. E na medida que isso parou de fazer sentido, eu tive que começar a pensar em outras opções. Porque eu só estava me frustrando e no meio do mestrado isso foi muito difícil de lidar. Então eu comecei a pensar nas possibilidades que eu teria no meu futuro, né? A partir das condições que eu tinha. E uma delas, que eu já vinha pensando e elaborando, era sobre cursar medicina. Então, mas para começar a colocar isso em prática mesmo, eu fiz uma lista das escolhas que eu achava que eu tinha, né, de continuar ali com a carreira acadêmica, de mudar de carreira, de fazer um concurso talvez em outra área, e fiz uma lista de prós e contras para pensar realmente o que eu queria, quais seriam os desafios que eu ia encontrar. Então, assim, fiz uma lista bem honesta mesmo, de tudo aquilo que eu achava que eram obstáculos para eu chegar e para eu conseguir aquilo que eu queria, e de tudo aquilo que seriam ganhos. Então eu fiz essa lista bem racional, analisei, e a partir disso eu optei pela mudança. É óbvio que isso na cabeça da gente, por mais que eu tenha sido bem pragmática, mas isso na cabeça da gente é muito complexo, né? Porque eu já tenho 26 anos, então todo esse processo de parar pra pensar em começar de novo, em voltar a estudar conteúdos do ensino médio, me colocar nesse lugar de vestibulanda novamente, isso não foi fácil, isso foi uma coisa que eu fui elaborando realmente ao longo do ano. Mas, decidido isso, e eu tava feliz com a minha decisão, que eu acho que era o mais importante, eu tava empolgada com isso, eu tava com medo, mas muito empolgada. Então eu acho que isso também foi um fator muito importante para que eu conseguisse realmente me organizar e dar conta disso tudo. Tendo isso decidido, eu comecei a pensar, bom, e agora, o que eu vou fazer?
Aí, a minha ideia era que nesse ano de 2022 eu começasse a fazer um cursinho. Por quê? Porque já tinha 7 anos que eu tinha terminado o ensino médio. E eu sabia que em algumas matérias eu teria necessidade de ter um acompanhamento de um professor mesmo, dada a concorrência que é um curso de medicina. Eu já tinha em mente que eu queria uma instituição particular. Mesmo assim, nas instituições particulares, a concorrência ela é muito pesada. Então, assim, eu não imaginava que eu iria conseguir entrar sem ter esse apoio, né, pedagógico. Então, o meu plano era que nesse ano eu realmente faria um cursinho e me dedicaria 100%. Mas como eu estava o dia inteiro em casa, na pandemia, né, e eu estava nesse processo de terminar o mestrado, eu pensei, por que não começar já a estudar? Já que eu tô tendo esse tempo a mais para poder estudar, então esse ano eu começo a estudar aqui sozinho, em casa, por conta própria. E ao longo do ano eu vou fazer o Enem, eu vou fazer alguns vestibulares para me testar, já que também tinha muito tempo que eu não fazia Enem, eu nunca tinha feito vestibular de instituição particular, e tinha o mestrado para terminar. A partir disso eu defini meu cronograma do ano, então, que foi assim, né, um cronograma mais geral. Por quê? Porque eu tinha prazo para entregar a dissertação, que era até agosto de 2021, e coloquei para os meus estudos do vestibular o prazo do Enem, dos vestibulares, que seria ali em novembro e dezembro. Em cima desse cronograma, eu realmente tive que fazer cronogramas mensais, pensando no meu mestrado lá até o final. Então, assim, até que mês eu tenho que estar com o capítulo 1, com o capítulo 2 pronto da dissertação. E para encaixar isso no meu mês, né, o tempo disponível, com os conteúdos do vestibular que eu teria que começar a estudar. Pro vestibular eu assinei o Descomplica, não é publicidade, mas foi uma plataforma que me ajudou demais da conta. Por quê? Porque a própria organização da plataforma ela é muito interessante para que você possa estudar sozinho e ela te permite ali escolher os horários, montar realmente o seu cronograma de estudos a partir da quantidade de horas que você tem disponível. Então assim, se eu tinha 4 horas semanais ou 4 horas por dia para estudar só pro vestibular, eu montava meu cronograma de acordo com essas 4 horas, né? E que era o que eu geralmente tinha no começo do ano, porque em agosto eu também voltei a trabalhar presencialmente. Aí, a partir de que eu consegui, né, realmente assinar, montar o meu cronograma de estudos para o vestibular, montar o meu cronograma de mestrado, eu comecei a colocar em prática. Então, assim, eu tinha aquilo que eu precisava fazer naquele mês, né? Então eu anotava isso no planner, fazia um checklist de todas as coisas que eu precisava fazer naquele mês. E a dica importante que eu dou é de você incluir tudo. É óbvio que eu tava na pandemia, eu não tava fazendo nada, eu tava isolada em casa. Mas vamos supor, se você tem um aniversário pra ir, se você tem uma viagem, nem que seja de um dia pro outro pra fazer, tudo isso tem que estar nesse checklist do mês pra você encaixar isso no seu cronograma e saber quais são realmente os horários disponíveis que você vai ter pra estudar. E depois, em seguida, eu fazia o planejamento semanal. Da mesma forma, o planejamento semanal, eu colocava tudo que eu tinha pra fazer. E tudo que eu tinha pra fazer era realmente tudo, inclusive tarefas domésticas, atividade física, ir ao supermercado fazer compra, todas essas coisas eu tinha que colocar. Por quê? Porque elas me facilitariam, né, a ver realmente como eu iria encaixar os meus tempos de estudo. Outra coisa importante, quando você vai fazer o seu planejamento semanal, é deixar um dia vago para descanso, né? Então, assim, eu sei que para quem trabalha, esse dia para descanso ele realmente tem que ser para descanso, mas para quem estuda também tem que ter um dia para descansar, porque senão a sua cabeça não aguenta. Então, assim, às vezes você começa a estudar num ritmo muito frenético, porque você tá empolgado demais e tudo, mas com o decorrer do tempo, você chega no esgotamento muito rápido. Porque, infelizmente, estudo é trabalho. Então, o desgaste mental, ele é tão grande quanto o do trabalho, né? E dependendo do quanto você estuda, às vezes até mais. Então é importante você deixar ali pelo menos um dia de descanso, que seja o dia de descanso da folga do seu trabalho, pra você realmente ter esse tempo pra você. Aí você fala, mas e aí eu vou aproveitar o meu tempo que eu poderia estar aproveitando pra fazer alguma coisa produtiva, eu vou ficar descansando? Vai, porque é isso, gente. Nós temos que trabalhar com as ferramentas que nós temos. Se a gente cai nesse discurso alienante de produtividade, de que acorde 5 horas da manhã, aproveite o máximo que você puder, nós vamos acabar numa situação de adoecimento, que é o que tem acontecido com a maioria das pessoas. Então, tem que ser racional quando pensar nisso. Então, se você tem menos tempo para se dedicar aos estudos, você vai ter que ter em mente que talvez você vai demorar um pouco mais para chegar onde você quer. Mas você não pode se matar para poder chegar antes, porque você vai desencadear algum tipo de doença, um burnout, por exemplo, e isso vai te prejudicar. Então, infelizmente, ao pensar nas suas condições, você tem que ser racional a esse nível. Então, assim, se eu tenho 2 horas para estudar no dia, são essas 2 horas que eu tenho. E aí é o que eu falo, não dá pra eu me comparar com uma pessoa que tem 10 horas, porque ela tem o privilégio de ter 10 horas para estudar. Isso aconteceu muito comigo, porque como eu estava empolgada, eu queria estudar pro vestibular. E eu ficava pensando, poxa, eu nunca vou ter condições de concorrer com quem tá ali 24 horas por dia por conta de estudar. Sendo que eu tinha ali 4 horas por dia, né? E há muito tempo sem ver conteúdos, eu tinha que assistir aulas, né? Eu tinha pouco tempo para resolver questões. Então, assim, eu também ficava nesse processo de comparação. Mas quando eu aceitei também que eu estava ali naquele ano só fazendo o máximo que eu podia com as ferramentas que eu tinha, e acho que é uma frase que eu vou repetir muito porque realmente foi isso que aconteceu, eu consegui fazer com que as coisas fluíssem com menos peso, né? Então, é muito importante ter essa consciência justamente para evitar que a gente caia aí numa situação de adoecimento. A questão de estudar para o mestrado e para o vestibular, que também é uma dica que eu dou, era difícil porque são 2 formas de estudar completamente diferentes, né? Como eu organizava meu tempo de estudos para o vestibular? Eu organizava em blocos, né, de tempo de estudo. Então eu sentava, ficava 1 hora
e parava 15 minutos de descanso. E aí, nesse intervalo, fazia o que eu quisesse. E com relação à dissertação, a gente que desenvolve pesquisa sabe que não dá para ser metódico a esse nível. Por quê? Porque às vezes você está ali escrevendo, você empolga, então você fica ali 1h30, 2 horas. Outras vezes você não consegue escrever nada, então você fica ali meia hora e não sai nada. E talvez seja realmente preciso você parar para poder conseguir refletir sobre alguma coisa que esteja deixando passar, né? Então, assim, são formas de estudar diferentes. Então, você também tem que adequar aquilo que você quer estudar a pensar realmente o que funciona. Funciona comigo como? Eu dou realmente essa dica que é importante, pelo menos depois de 1h30 você parar, porque a partir disso eu penso que a cabeça já não está absorvendo mais nada, você só está ali no ritmo mesmo, mas cada um é cada um. Tem gente que precisa de intervalo menor, tem gente que precisa de um intervalo maior. Eu trabalhava muito bem com 1h15, né? Foi como eu consegui me adaptar. E aí com o mestrado era isso. Então assim, ao dividir as minhas horas de estudos no planejamento diário, que agora eu vou falar dele, eu seguia essa lógica. Eu colocava ali 2 a 3 horas para o mestrado, e colocava as matérias, né, por blocos de 1 hora com os descansos. E o que é importante quando você for montar o seu planejamento no seu dia a dia? Você sempre deixar espaços vagos entre uma atividade e outra que você tem que fazer. Por quê? Porque vai acontecer imprevistos, às vezes você vai sentar para tirar o seu intervalo, você vai ficar no celular mais que meia hora, então, e estava programado lá para você ficar 15 minutos. Então é importante deixar esses espaços vagos no seu planejamento para que se alguma coisa saia fora do planejamento, você ainda consiga fazer as suas atividades. E para ter essa noção, é importante você conhecer a sua rotina, mas antes de conhecer a sua rotina, é mais importante ainda você estabelecer uma rotina. Porque é isso, estudo como é trabalho exige uma disciplina, principalmente no meu caso, que eu estudava sozinha. Então eu tinha que ter essa consciência de que não ia ter ninguém ali para me falar, olha, você já tá aqui 1 hora no celular, né? Então assim, exige ter essa disciplina, exige ter uma rotina, de tentar fazer as coisas mais ou menos no mesmo horário, para que o seu corpo se habitue a isso. Porque acaba que estudar é um hábito, então quanto mais você faz, mais fácil acaba sendo. Não é fácil, de maneira geral, porque como eu falei, desgasta você mentalmente, toma tempo, mas a partir do momento que você está habituado, você consegue fazer aquilo de uma maneira mais tranquila, sem sofrer tanto, né? E quando você tem um objetivo, acaba que você pensar naquilo que você vai conseguir, te ajuda também a manter essa empolgação. Então, tenha uma rotina, conheça a sua rotina. Assim, eu sabia que de manhã era um horário em que eu dificilmente conseguia render nos estudos. Então não adiantava eu colocar para estudar matemática, que era uma matéria que eu tinha dificuldade, ou escrever a dissertação, que era uma coisa que demandava muito mentalmente, do meu caso, no período da manhã. E quando eu percebi isso, porque por muito tempo eu colocava muita coisa ali de estudar de manhã, e eu vi que não estava rendendo, que eu não estava conseguindo fazer, que eu ficava procrastinando, dava meio-dia, eu não tinha estudado nem 1 hora. Então eu comecei a colocar outras atividades para o período da manhã. Então se eu tinha que ir ao supermercado, eu ia no período da manhã. Se eu tinha que arrumar a casa, eu arrumava no período da manhã, por conta disso. E quando não tinha nada, eu colocava aqueles conteúdos que eu mais gostava. Então, assim, que era mais prazeroso de estudar, ou que eu tinha menos dificuldade, porque era um horário que eu funcionava menos. Então, você conhecer também o que é melhor pra você é fundamental pra você fazer um planejamento e ele dar certo. Mas também vai ter dias que você não vai conseguir fazer nada e tá tudo bem. O importante é você ter essa consciência de que o planejamento ele tem que ser maleável. Você tem que conseguir não ser rígido para que ele funcione. Porque senão você vai cair naquela paranoia de que não tô conseguindo, eu sou incapaz, eu sou desleixado e etc, etc, etc. E acaba que você cria um ciclo de ansiedade de não conseguir fazer as coisas que você planejou, mas porque muitas vezes você ou precisa descansar ou estava fazendo outras atividades. Então uma dica que eu dou também é, no final do dia, repasse na cabeça ou anote tudo que você fez naquele dia. Para você ter uma noção de que às vezes você não conseguiu fazer tudo que você planejou, mas você fez um monte de outras coisas. E ainda que você não tenha feito um monte de outras coisas, seja menos carrasco com você, de pensar que talvez você não fez porque você precisava daquele descanso. Mas é óbvio, requer disciplina. Então, sempre pensar nisso e organizar, lembrando que não dá pra ser carrasco de si, mas tem que ter um pouco de disciplina realmente para cumprir as atividades, principalmente aquelas que muitas vezes não são prazerosas, né? Então, conheça a sua rotina, pense que o planejamento é maleável, então eu planejava por semana. Terminava ali a semana no domingo, quando eu ia planejar, eu via aquilo que eu não tinha conseguido fazer naquela semana e jogava para a semana seguinte. Se ia atrasar um pouco, as coisas que eu não tinha um prazo específico para fazer, tava tudo bem. Então, assim, tem que ter essa perspicácia de realmente conhecer aquilo que funciona para você. E aí, por fim, como eu falei de estudar especificamente, né? Eu estava estudando pro Enem, mas eu fiz a inscrição nos vestibulares. E quando faltava um mês para a prova da UNR em específico, eu comecei a estudar especificamente para a prova. Então, eu fiz essa mudança no meu planejamento. Aí, quando eu voltei a trabalhar, eu tinha menos tempo ainda disponível para estudar. E era aquilo. O dia que eu dava para eu estudar no trabalho, eu estudava. O dia que não dava, não dava. E eu não podia me culpar por isso, porque aquele era meu tempo de trabalho. Então, sobre aproveitar os tempos possíveis, você tem que fazer isso mais como uma possibilidade, um ganho, mais do que como uma obrigação. Então, vamos supor, eu gasto 1 hora de ônibus para chegar no meu trabalho. Vou aproveitar esse tempo para ler. Se der para você fazer isso, ótimo, é um ganho. Se não der, tudo bem. É o percurso de chegar no seu trabalho. Você não necessariamente tem que estar lá loucamente aproveitando esse tempo.
Então ter realmente essa consciência daquilo a mais que você faz, aquilo é um ganho. Aquilo não pode ser uma pressão, uma obrigação, porque senão realmente cai nesse estado de adoecimento. E aí eu comecei a estudar especificamente para a prova. Foi uma escolha que eu fiz porque eu queria chegar bem na prova. Então, assim, por mais que eu tivesse planejado começar a fazer um cursinho no ano seguinte, eu queria fazer o Enem com minimamente condições, né, de não sair muito mal. Eu queria fazer a prova do vestibular o melhor que eu pudesse nas condições que eu tinha. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a estudar especificamente para a prova, porque a prova é muito diferente da lógica do Enem, a redação é muito diferente. Então, eu acho que para eu conseguir passar foi muito importante eu ter essa dedicação específica ali para a prova, né? Porque quando eu fui fazer a prova, eu conhecia como era a lógica da prova. Então essa é uma outra dica que eu dou. Além de pensar a forma de estudar que funciona mais para você, conheça como é a lógica de estudo necessária que seja mais eficiente para aquilo que você quer. Então se você vai fazer provas objetivas, é evidente que você tem que fazer questões. É evidente, assim, não tem outra coisa. E prestar atenção e corrigir as questões e sempre retomar essas questões e analisar o que você errou e tudo. Se você vai fazer uma dissertação, a forma de estudar é completamente diferente quando você vai desenvolver uma pesquisa. Eu tenho outro vídeo falando sobre leitura acadêmica, então assim, tem que ter esse feeling de saber também qual que é aquela forma de estudo que encaixa mais e que vai ser mais eficiente para o seu objetivo. E por último, eu queria dizer que planejamentos dão errado. No meu caso, deu errado, porque o meu plano era ingressar só nesse ano de 2022 e eu consegui passar antes, então assim, foi um errado que deu certo, mas para vocês compreenderem que nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer. No meu caso, saiu de uma maneira muito positiva, né? Porque eu jamais imaginava que eu conseguiria ter condições reais de passar no ano passado. Mas eu também estudei muito, então eu só pude ver, de fato, o quanto eu havia estudado quando eu fui fazer as provas, que eu realmente sabia os conteúdos. Então, a última dica é realmente sejam mais maleáveis com vocês mesmos, para que vocês possam reconhecer os pequenos ganhos e os pequenos resultados, que às vezes não são o que a gente quer, onde a gente quer chegar, mas eles são muito importantes. E quando a gente começa a reconhecer isso, a gente leva as coisas de uma maneira mais leve. Né? Então reconhecer o seu esforço, ainda que ele não seja igual ao do fulaninho que está lá estudando 10 horas, é extremamente importante. É extremamente importante para te dar esse gás, para te dar essa vontade mesmo de conseguir. E é isso. A página do meu planner para vocês verem como eu fazia. Eu organizava as disciplinas e o que eu tinha que fazer por cores, porque também me permitia me identificar melhor. Então fazer essa organização visual ajuda a gente também a compreender o que tem que fazer e de qual coisa que é para ser feita. E era isso que eu fazia, eu marcava, o que eu não fazia eu não marcava. Mas ficava tudo anotado aí, para vocês terem um exemplo. E eu já tinha pensado como eu planejaria meu 2022, mas agora mudou completamente a minha vida. Eu tô muito feliz, eu tô muito empolgada. Mas enfim, é um novo ano, em uma nova jornada completamente diferente que eu vou ter que aprender também a lidar com ela e a planejá-la, para que as coisas saiam da forma com que eu quero, né? Mas nem sempre vai sair, porque a gente tem controle de pouquíssima coisa na nossa vida. Então, é isso. Caso vocês tenham mais dúvidas ou dicas de como foi esse processo e tudo, de organização, de planejamento, eu tô disponível, vocês podem perguntar, e eu acho importante compartilhar essas coisas, tanto as vitórias quanto as derrotas, porque a gente aprende junto. Então foi esse o intuito desse vídeo, e eu espero que gostem, e até o próximo. Obrigada.